Daniela Carneiro falou agora há pouco, na saída da Câmara dos Deputados, e disse que está tranquila. Vamos ouvir. Ministério, estou muito tranquila, com a consciência realmente tranquila. Foi uma conversa muito positiva. Estou a serviço do Brasil, para fortalecer o turismo no nosso Brasil, juntamente com o presidente Lula e à disposição do presidente Lula. Ministra, o que o presidente falou para a senhora nessa reunião? Quais foram as palavras? Justamente a frase, fica tranquila. Continue fazendo o trabalho, vá lá na comissão, fala das suas ações, das boas práticas, tudo que você tem realizado, tudo que você ainda vai realizar junto ao governo, e foi nesse tom. E por isso que eu estou aqui, de cabeça erguida, porque nós temos muito que avançar nessa pauta. Ministra, a Tília falou pra gente que não estaria certo essa questão da senhora continuar no cargo. Realmente ele também te deu esse posicionamento de que a senhora continua no ministério? Como que foi? Porque ele chegou a dizer que não estaria assim, certinho. Bom, eu conversei com o líder maior do Brasil, que é o presidente Lula. Então quem me indicou foi o presidente Lula, então Lula falou, está falado. Possibilidade de uma nova reunião com o Lula, como é que está? Eu vou participar quinta-feira da reunião ministerial com todos os ministros para falar das ações ao longo desses 5 meses. Ministra, à frente do ao Ministério. mesmo tempo que o presidente tranquilizou a senhora, ele também admitiu que a situação é desconfortável? Sempre né, gente? A especulação também é muito grande. Infelizmente, não pelo governo, mas por alguns aí, a questão do machismo estrutural. Sou da Baixada Fluminense, de família muito humilde, tenho uma história muito grande. Meus eleitores confiam em mim, foi a deputada mais votada do Rio de Janeiro, política de resultados. Então, eu não tenho o que temer, então estou bem tranquila. Apoiei o presidente Lula também de coração, fizemos uma campanha muito linda e admiro muito e torço muito para que o governo dê certo, juntamente com a política pública do turismo. Porque através do turismo a gente vai desenvolver a economia do nosso Brasil e gerar muito emprego, que esse é o grande objetivo do próprio governo. A senhora sai do União Brasil? A senhora sai do União Brasil? Gente, eu sou do União Brasil. Então, mas a senhora pensa eu sou do União Brasil. Do União Brasil pela sua saída. Eu sou do União Brasil, admiro e respeito todos os parlamentares, não tenho nada a falar até mais sobre esse assunto, quanto ministra também, então vamos aguardar. Mas não falamos sobre partido, a gente falou literalmente sobre o trabalho que eu tenho desenvolvido. Ministra, ao mesmo tempo, o líder do União Brasil falou há pouco à Globo News que é difícil a senhora se manter como ministra como cota do partido, que a senhora seria uma cota do presidente Lula. Como que a senhora se coloca em relação a isso? Quem decide é o presidente Lula. Obrigada, gente. Obrigada pelo carinho social. Vamos para a análise. Tainá, vou começar com você e com o Diego, já que Brasília está aí pegando fogo. E destacando algumas falas da ministra, não falamos sobre o partido. Enfim, acho que a gente tem um pouquinho de dúvida, porque acho que na reunião não se falou em outra coisa a não ser sobre os dilemas dentro do União Brasil. Ela diz, sou do União Brasil, mas ela tem um pedido para sair do União Brasil. Ela diz, estou tranquila. Acho que ela está qualquer coisa menos tranquila. De toda forma, é um alívio ver a Daniela falando, porque até agora só o marido falava por ela. Tainá, como é que está o clima aí para a Daniela? Oi, tudo bem, Raquel? Boa noite a todos. Eu estava ouvindo aqui a fala da Daniela Carneiro, a ministra do Turismo, enquanto recebi algumas informações da bancada do União Brasil. Daqui a pouco eu trago, Raquel. Me pareceu uma fala de despedida. Acho que ela não está tranquila, mas está resignada. A apuração que você traz, Raquel, é certeira, que a gente ouviu também que o presidente Lula deu recado de que ele vai precisar fazer essa movimentação, mexendo no turismo, começando pelo ministério dela, para atender o União Brasil. Disse para ela que tem essa questão dela e outros deputados do Rio de Janeiro estarem pedindo para sair do partido, já fizeram uma consulta à Justiça Eleitoral, portanto, estão só esperando para fazer essa movimentação e que isso seria um impeditivo da continuação dela no cargo. Foram as justificativas do presidente da República. Complementando, Raquel, a sua apuração, que eu recebi do Planalto também,
também é de que, sim, na quinta-feira ela fala aí dessa reunião ministerial que eles vão ter, que é meio que uma data limite que o Planalto está colocando para decidir sobre a permanência dela à frente do turismo. O presidente Lula teria pedido para ela fazer um levantamento de tudo o que já foi feito por ela nesses meses iniciais à frente do turismo para apresentar aos ministros. E o Planalto enxerga que essa é uma forma de demonstrar que a decisão de retirar a Daniela Carneiro do cargo foi uma decisão unicamente política, né? Uma movimentação necessária diante da dificuldade que o presidente Lula vem enfrentando com o partido, sobretudo com a União Brasil nas votações. Ele tem a intenção de se reunir ainda antes da quinta-feira com o cotado para assumir a pasta, com o Celso Sabino. O Sabino chegou hoje em Brasília, então deve ser chamado logo mais para uma reunião no Palácio do Planalto, segundo as fontes. E sobre a reunião de agora há pouco, para a gente sentir um pouco do clima da bancada, Raquel, porque a gente tem pontuado aqui todos os dias que mexer no turismo não significa para os deputados federais do União Brasil entregar votos ao governo, não é unidade, né? Não existe unidade no União Brasil, mas não quer dizer maioria para o governo, não quer dizer uma composição melhor com o Planalto. Mas eu recebo agora de uma fonte seguinte: a bancada quer o pacote completo. O que isso significa? A bancada não quer o Ministério do Turismo desidratado. O Vaguinho mesmo falou disso aqui, que ela está com um ministério sem recursos, está trabalhando, né, do jeito que pode. O Ministério quer também, o União Brasil quer também, Raquel, a Embratur, que hoje está com o Marcelo Freixo contemplando o PSB. Aí pergunto para essa fonte que estava na reunião se assim daria certo a entrega de votos, né? Se a contagem de votos do União Brasil tende a aumentar com essa entrega do tal pacote completo. E aí esse deputado federal me diz que sim, que a bancada só vai topar compor se for nessas condições, ou seja, a gente avança um pouco mais nas negociações. A União Brasil coloca a impor outras condições ao Palácio do Planalto. Raquel? Diego, por que você acha que por que você avalia e qual é a sua apuração, claro, que o presidente Lula decidiu dar essa pequena sobrevida a Daniela Carneiro? Não é pior deixar ela sendo fritada assim em público, ter que dar esse tipo de declaração, sendo que já está meio que favas contadas que ela vai acabar sendo trocada? Acho que é um time, Raquel. Boa noite a você, boa noite meus colegas de bancada, quem nos acompanha. Eu acho que o presidente Lula, ele, ao ouvir a ministra hoje, junto com o marido dela, o Vaguinho, dá, digamos assim, esse direito de defesa. Ele talvez não quisesse ter tomado uma decisão que, ao ver dele, pudesse ser considerada uma decisão sumária, de já limar a ministra do Turismo, assim, sem uma chance dessa conversa que eles tiveram hoje, que já havia sido anunciada na semana passada, que aconteceria após o feriado de Corpus Christi. Sobre a situação da Daniela Carneiro, Raquel, eu pontuaria duas questões interessantes, na minha opinião. A primeira delas é que fica muito didático para quem nos acompanha a situação da ministra em relação ao jogo político em Brasília. Qual foi o único ministro desse terceiro governo Lula que caiu até aqui? O Gonçalves Dias, então ministro-chefe do Gabinete da Segurança Institucional, GSI, depois das imagens que a CNN Brasil mostrou inicialmente com exclusividade da presença dele no 8 de janeiro lá no Palácio do Planalto. Surgiu o fato, a demissão ocorreu. Por que surgem fatos relacionados a Daniela Carneiro desde o início deste ano? Por que surgem fatos relacionados ao ministro das Comunicações, Juscelino Filho, desde o início deste ano, e esses ministros se mantêm no poder? Porque, diferentemente de um militar do GSI, há todo um jogo político envolvido nessas duas questões. Isso, para mim, é uma aula de política na nossa frente acontecendo para quem acompanha o noticiário. A segunda questão, Raquel, é que a ministra fala agora há pouco nessa entrevista de machismo estrutural. E eu, pessoalmente, continuo intrigado com o fato de o Vaguinho se colocar praticamente como o próprio ministro do Turismo. Eu acompanhei a belíssima entrevista que a CNN fez nos últimos dias com o prefeito de Belford Roxo e se o nosso espectador voltar a essa entrevista, vai reparar que o prefeito, em muitos momentos, fala no plural, como se o ministério fosse dele, como se ele fosse o ministro do Turismo.
Não estou querendo aqui ser ingênuo de não enxergar que há toda uma costura política que envolve os apoios lá na Baixada Fluminense, mas é preciso deixar claro quem é o titular da pasta do turismo. A Daniela Carneiro, o Vaguinho, prefeito de Belford Roxo, ou é uma gestão compartilhada do casal? Esse é um ponto que eu chamaria a atenção também, Raquel. Bem, não deveria. A titular da pasta é ela. E ela diz o seguinte, né? Especulações por aí, por alguns, a questão do machismo estrutural. Eu sou de uma família humilde, da Baixada. Thaís, vou jogar a pergunta do Diego para você. O governo Lula sempre fala muito de representatividade, né? Tentou colocar mais mulheres. O que acontece nesse caso? Pois é, Raquel, tem uma situação difícil, porque tudo indica que o substituto de Daniela Carneiro será um homem branco, quer dizer, toda a tentativa de representatividade e diversidade do Ministério vai ser reduzida. E um dos argumentos do Lula para justificar a indicação da Daniela, quando foi alvo de muitas críticas pelos supostos relacionamentos com a milícia na Baixada Fluminense, era de que ela ajudava a ampliar a representatividade do governo. Então, a substituição dela por um homem e um homem ligado ao Centrão vai atrapalhar, mas também é isso. O apelido dela já diz muita coisa, Daniela do Vaguinho, quer dizer, ela é a Daniela do Vaguinho, não é a Daniela Carneiro, ela tentou fazer colar esse nome, mas a indicação é que o Lula, da mesma forma como ele fez no caso da indicação do Zanin para o Supremo Tribunal Federal, é de que a política, o pragmatismo e os objetivos imediatos dele pesam mais do que apelos por diversidade, representatividade e justiça social de modo geral.